Olha, você está falando aí da música brasileira, da cultura popular. Depois dos anos 70, ele começou, ele realmente foi uma figura importante na cultura da música popular. Principalmente depois dessas viagens que ele fez, que teve contato com vários ritmos brasileiros, maracatu, ele passou pelo Ceará também, Belém, entendeu? Ele teve contato com vários ritmos brasileiros e ele de fato influenciou o pessoal da Tropicália, por exemplo. Depois, inclusive tem até um samba que teve a participação dele. Preciso ver se eu lembro, até acho que talvez até tenha, é um disquinho pequeno. Eu vou depois eu procuro e passo para vocês aonde ele trouxe essas influências das viagens pelo Brasil, contribuindo para a música popular brasileira. Não, e é muito curioso essa história dele ter tido essa dissidência com o Caetano, dessa coisa de não querer se submeter às gravadoras, enfim, e ser um cara de uma visão de marketing absolutamente genial, né? Ao mesmo tempo que ele queria talvez até ele quisesse ficar fora disso porque ele achasse que tudo era muito ruim, porque ele era genial, né? Ele criou slogans, assim, slogans que você fala para as pessoas que foi ele que criou, as pessoas não acreditam, assim, entendeu? Até porque, por exemplo, ditadura militar. Quando é que você vai imaginar que o Capivara criou um slogan que foi usado pela ditadura militar, entendeu? Aquele Brasil ame ou deixe. O Brasil ame ou deixe é ele que fez. Claro, numa outra circunstância, foi apropriado pelo Médici e tudo mais, usaram de uma outra forma, mas esse lema, Brasil ame ou deixe, foi o Capivara que, naqueles momentos dele incendiado e tal, ele soltou uma dessa, os milicos que estavam ligados em tudo, falando, pô, aí tem uma coisa boa, e virou um slogan, né? Virou um slogan da ditadura. E então, é isso que eu acho incrível, porque ele tinha essa capacidade de criar slogans que era uma capacidade marqueteira, né? E ao mesmo tempo avesso a isso, né? Totalmente contrário a isso. Eu acho que o principal foi o Ame ou Deixo, que ficou imortalizado, né? De um modo até negativo, mas os caras sacaram ali que ele tinha dado um brinde ali. Própria, não é por acaso, ele faz um esforço para isso acontecer, que a filmografia, primeiro, não tem nome, os filmes dele não tem nome, ele não dava título aos filmes. Depois ele começa a abrir mão de personagem, abrir mão de roteiro, passa a não usar mais película, isso fica difícil a gente então formular esse entendimento dele. Tanto que tem gente até que duvida que ele tenha existido. Quer dizer, se você pegar o Elvis, por exemplo, que foi uma figura emblemática, tem gente que acha que ele não morreu. Para a gente ter uma ideia da dimensão da importância do Capivara, é só você comparar. Tem gente que acha que ele não existiu. Parece assim, como Shakespeare, que as pessoas se questionam, existiu ou não existiu Shakespeare? Então as pessoas que não conviveram com ele diretamente, eu tive esse privilégio de conviver com ele diretamente, as pessoas que não conviveram até duvidam um pouco de ter havido um Evandro Capivara. Mas houve, quem conviveu sabe que houve, e existe ainda, né? Apesar de hoje existir talvez uma parte dele, uma sombra que sobra dele lá no Copan, que a gente de vez em quando vê, mas não estou autorizado a dizer do Evandro. Eu acho que no começo dos anos 80 ele já começou a tomar um outro encaminhamento e ele já estava um pouco nessa viagem um pouco mais solitária, um pouco menos exposta. Acho que aí ele já começou a cavar esse esquecimento dele, assim, entendeu? Com os filmes, eu acho que realmente os filmes é um legado que ele deixou, e isso é uma coisa que tá guardado e quem quiser... o que acontece, é verdade, é que os filmes dele rolam muito mais num circuito meio underground, coisa de cinemateca, grêmio de escola, faculdade, não é uma coisa do grande público, isso é verdade. Mas está lá, né? É um documento histórico, quer dizer, por mais que as pessoas esqueçam dele, ou enfim, tá lá, se você quiser conhecer pelo menos uma parte do que ele falava, do que ele acreditava, que é só uma parte, porque ele falava e acreditava em muita coisa,
mas estão nos filmes dele, né? Que, putz, estão preservados. Parece que tem um acervo na Cinemateca, que tem, na Cinemateca dos originais, né? Que era em rolo, né? Diferente de hoje, que é tudo digital e tal. Eu não sei, acho que não tem nada digitalizado dele. Mas na Cinemateca eu sei que tem um acervo bem grande. E vira e mexe aparecem mostras, né? Ele foi muito premiado, No Brasil ele não foi premiado. No Brasil ele foi muito... por causa dessa coisa, né? Dele meio que optar por esse quase anonimato, assim. Mas fora do Brasil ele é um cara... talvez ele seja mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil, por incrível que pareça. Mas eu acho que os prêmios principais dele foram fora do Brasil. Mas nunca prêmios desses grandes prêmios comerciais, tipo Cannes, Festival de Veneza, Sundance, nada disso. Ele sempre foi, né, de uma militância alternativa, né? Mas dentro desse meio, assim, ele ganhou muito prêmio. Não, ele ganhava um atrás do outro, né? De direção. Teve alguns que ele atuou, mas ele era um cara muito exagerado em tudo, né? E eu confesso que eu não gostei, eu achei que ele como ator não ficou legal, não. Mas, como direção, o cara é aquilo que eu falei, eu sou meio fã, mas o cara era meio genial, né? Não, tem muita referência, Godard, muita gente que fala que... Não que tenha ele como mestre, não diria isso, mas que tem ele como referência, entendeu? O Godard com certeza. Não, tem depoimento dele que ele fala. Contra. Agora, a identidade dele foi se desvanecendo como a questão artística. Ele era um ser de arte, na verdade, né? Ele não separava o que ele era da arte dele. A partir do momento que ele começa a desfilmar o que ele tinha filmado, né? Processo de desconstrução da própria obra, e sem dúvida vai refletindo na identidade dele. Ele praticamente deixa de existir como um ser social. À frente do tempo dele. Acho que por isso mesmo acabou sendo muitas vezes incompreendido e acabou não sendo uma pessoa famosa, né? Mas o legado dele eu acho até que se agora está tendo esse movimento dele cair até num certo esquecimento, eu acho que mais pra frente ele vai ser resgatado, entendeu? Porque não tem como você não mexer na história desse país, ou até na história do planeta, da cultura, do século XX, XXI, da contemporaneidade, e não esbarrar nesse cara. Mas me parece que produzindo, parece que ele não está mais, né? Mas, o que ele produziu aí, nesse tempo que ele teve na ativa, tem material para ser deschavado durante décadas e décadas, né? Então, por isso que eu comecei até brincando de corrigir a sua pergunta, porque que fim ele levou? Não levou fim nenhum, né? O cara tá aí. Tá vivo fisicamente e vivo mais do que nunca artisticamente, filosoficamente, como um legado, né? Como um legado profundamente libertário e humanista, que eu acho que é uma militância muito pertinente, né, nos dias de hoje. Eu acho que ele para mim ele continua sendo um guia, assim, um farol.